Já te fizeram alguma promessa aparentemente impossível de ser cumprida? E você, como você reagiu a essa promessa? Você acreditou, confiou e seguiu em frente ou ficou na dúvida? No Bíblia Fácil Tatuapé de hoje, nós iremos junto com você estudar à luz da Bíblia a história de alguém que recebeu uma promessa aparentemente impossível de ser cumprida, mas que confiou, que creu e foi até o fim. E você, está disposto a se manter fiel, mesmo com uma promessa aparentemente difícil de ser cumprida, ou mais, caso você nem veja o cumprimento dessa promessa? Fique agora então com Paulinho e Amós no nosso Bíblia Fácil Tatuapé, na série Ele Disse. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal de Bíblia Fácil Tatuapé. Estamos estudando nesta série Ele Disse. E, Amós, você também é muito bem-vindo. Que prazer estar aqui com você mais uma vez. Obrigado, Paulinho. Que bom que você está aqui com a gente também. Obrigado pela sua conexão, obrigado pela sua audiência. E teremos aí mais um passeio pelas páginas da Bíblia hoje. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela foi inspirada pelo Espírito Santo para que homens a escrevessem. E nós vamos rogar que este mesmo Espírito esteja agora conosco, nos iluminando ao estudarmos esse tema tão importante que é Ele Disse. Feche seus olhos, nós iremos orar para que Ele esteja com você e esteja conosco aqui também. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor deixou tantas promessas, tantas coisas que foram ditas a homens e mulheres no passado e são remetidas para os nossos dias. Que as promessas que foram feitas no passado e que se cumpriram e que ainda estão se cumprindo, que elas também possam ser cumpridas nas nossas vidas. Que Teu Santo Espírito nos ilumine ao estudarmos a Tua Palavra. Isso nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Como dissemos, nós estamos estudando as promessas de Deus para homens e mulheres no passado e promessas para nós nos nossos dias. Hoje nós vamos estudar uma coisa assim muito interessante. Há promessas que Deus fez, ou coisas que Ele disse, que são críveis. Facilmente, ao ouvi-las, a gente fala, isso é possível fazer. Isso é lógico que iria acontecer. Mas tem uma história assim que, à primeira vista, parece impossível de acontecer. E o nosso personagem creu. Poderíamos dizer assim. Mas tinha uma outra coisa. Bom, vamos falar de quem é o personagem, para você estar curioso aí, para saber quem é. O nosso personagem de hoje é Abrão. E Deus falou com ele, disse a ele algumas coisas, e ele tão somente creu. A minha primeira pergunta para você, Amós, é o seguinte. As promessas de Deus não dependem da fé, para a sua execução. Mas no caso aqui de Abraão, dependia da execução da ordem que foi dada a ele. Deus deu uma ordem a ele e para que a promessa fosse cumprida, Abraão precisava obedecer. Vamos ver. Aparentemente no texto bíblico, eu quero já compartilhar o texto bíblico aqui, Gênesis capítulo 12, do verso 1 a 3, o texto bíblico sugere que havia uma condição para o cumprimento da promessa, Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E aí vem a promessa, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Realmente aqui, Paulinho, o texto sugere que se não saísse, não haveria lugar para o cumprimento. Uma coisa estava, de certo modo, ligada à outra. Deus poderia usar outra pessoa, mas o cumprimento da promessa em Abraão dependia de que ele
obedecesse. Porque Deus pretendia fazer uma nação, então, olha, você vai para determinado lugar, você se estabelece em determinado lugar, então realmente há essa sugestão no texto que precisava da obediência, e a gente sabe que Abraão obedeceu, né? E a gente sabe que ele é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Esse tema aqui passa muito pela fé, né? Uhum. A promessa, você já bem falou, não depende da fé, depende da fidelidade de Deus. Mas nesse caso, precisava de fé porque parecia que a promessa não era muito factível, né? E o mais espetacular é assim, sai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não disse assim, Amós, vai lá para o Rio de Janeiro. Paulinho, vai lá para o Espírito Santo. Ele disse para Abraão assim, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Não disse qual era o lugar. E Abraão cegamente, a gente diz assim, cegamente obedeceu e foi, né, saiu. Só que nessa saída, até ele chegar onde Deus queria mostrar para ele teve percalços no caminho, né? E às vezes a gente vacila, né? A gente tem uma promessa de Deus, ou muitas promessas de Deus, e quando as coisas parecem que não dão certo, a gente vacila, quer retroceder. Será que eu vi direito o que Deus me falou? Acontece isso? A gente já falou aqui, né? Abraão é um grande patriarca aí, venerado por cristãos, árabes, na verdade muçulmanos e judeus, né? Como pai aí dessas religiões, se é que a gente pode dizer assim. Mostrou fé ao sair de onde Deus mandou. Ele poderia ter contemporizado e dito assim, olha, eu estou aqui com a minha família já. Porque quando ele foi chamado, ele estava estabelecido com a família. E ele tinha 75 anos. Então, ele podia ter imaginado assim, Deus pode me fazer uma grande nação aqui mesmo, até porque eu já tenho meus parentes aqui, né? Estou bem estabelecido aqui. Já estava estabelecido. Então, já sou velho. Sim, Deus poderia ter usado aquele lugar para que começasse essa nação, né? Então, realmente, tem esse aspecto aí da história dele, né? Poderia ter pairado na cabeça de Abraão, porque quando a gente lê o relato aqui de Gênesis, diz que ele estava com 75 anos. Não tinha filhos. Sim. Então, ele 75 anos já é velho. Para os padrões da época, talvez nem tanto, porque ele ainda viveu bastante, mas já poderia ter filhos, né? Nessa ocasião. Não tinha porque Sara era estéril. Exatamente. Também. Sara não podia ter filhos. Era um agravante da história, né? Será que passou pela cabeça de Abraão assim? Como isso é possível? Que meios Deus vai usar? Não sei se no imaginário seu ou de quem está nos ouvindo passa essas questões, né? Como que Deus vai fazer de mim uma grande nação, né? Dependia talvez da crença, da fé de Abraão, mas que meios Deus poderia usar? Já que ele era velho, a Sara era estéril, ele só tinha ela como mulher. Eu acho que nesse ponto, Paulinho, a gente pode fazer a primeira reflexão. Então, você que nos assiste nesse momento, diante das promessas de Deus reveladas na sua palavra, será que em algum momento você duvida? Será que em algum momento essas promessas da palavra de Deus parecem impossíveis? Então, nosso tema hoje gira em torno disso, né? Crendo no impossível, como crer no impossível. Então, acho que a nossa primeira reflexão é essa. Você, em algum momento, você duvida da promessa de Deus? E aí acho que vale também, Paulinho, a gente trazer a ideia, e a Bíblia fala isso, Deus se revela assim, que o que é impossível para os homens, para as pessoas, é o possível para Deus. Né? E tem frase assim, que fala sobre isso, né? Quando as possibilidades humanas terminam, então começam as possibilidades de Deus. Naquele momento, quando a gente olha para o cenário, então, um homem de 75 anos, Sara era 10 anos mais nova, 65 anos. Já poderiam ter filhos, recebem a promessa que serão uma grande nação, né? Foi o que você falou. Por que meios? Mesmo assim, eles acreditam, eles dão um passo de fé. E quando você fala dos percalços aí, eles tiveram medo, né? Isso é muito interessante. E não foi o único personagem da Bíblia.
A gente me lembro de Elias, por exemplo. Elias, a gente vê a história de Elias, um ato de coragem dele, em determinado momento ali, contra um falso sistema religioso. Ele se coloca ali defendendo o nome de Deus, defendendo os valores, e daqui a pouco ele foge da rainha Jezabel, né? E aí, assim, teve medo, e era um grande homem. A história de Abraão também mostra que em determinado momento ele teve medo, quando foi para o Egito, com a sua mulher, que tinha também um grau de parentesco entre eles, né? E aí ele fala assim, olha, não fala que você é minha mulher, porque eles vão me matar para ficar com você. Então você vai e fala que é minha irmã. Então, assim, foi um medo incompatível. Olha que coisa interessante. Com aquele homem que saiu lá de casa, saiu da zona de conforto, saiu de toda a condição que tinha, e foi para um lugar que não sabia onde era, é incompatível ele ter medo, porque Deus não haveria de protegê-lo lá no Egito. Uhum. Né? E aí tem um outro incidente, né? Que Deus está demorando com essa história de fazer, e nada de filho, e nada de grande nação, nada de povo grande, descendente de mim. E eles meio que fazem um arranjo, né? Um acordo entre marido e mulher. Sara sugere que a escrava ou a serva deles dê um filho para o casal, né? E acho que você vai comentar que às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus e dá tudo errado, né? Exatamente. Isso? Aí tem outro aspecto, é o aspecto assim do tempo. Então, assim, eles acreditaram na promessa, mas será que não está demorando demais? Na verdade, haviam se passado 11 anos. Havia se passado 11 anos e nada de filhos ainda. E aí a mente humana, eu acho que começa a pensar assim, se já era difícil 11 anos atrás, por circunstâncias naturais, já tinha 75, ela 65. Agora ele com 86, ela com 76. 86 e ela... isso, 76, que era 10 anos mais nova. Então agora acho que fica essa dúvida, né? Será que essa promessa vai cumprir? Será que está valendo? Será que vai acontecer? Não é a nossa segunda reflexão. Eu conheço histórias, né, de pessoas que oraram a Deus por determinado objetivo por muito tempo. Histórias, né? Testemunhos. E a promessa se realizou. Então, assim, há quanto tempo você espera o cumprimento de uma promessa? Há quanto tempo você espera por alguma coisa que você tem pedido para Deus? Você está às portas de desistir do cumprimento dessa promessa ou desistir desse pedido? Na verdade, você está pedindo para Deus, né? Você está prestes a desistir disso. Então, veja que Deus não tem essa relação temporal, né, que a gente tem. A Bíblia fala sobre isso também. Fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está preso ao nosso sistema de tempo, né? Não está preso a essa dimensão, a essas coisas que nós estamos presos como seres humanos. Então, assim, para aquele homem e para aquela mulher que vão envelhecendo, eles começam a ficar achando que a promessa não vai acontecer, mas para Deus não tem esse limite. E nós somos tentados ou impulsionados quando essa demora ou não está saindo do jeito que a gente esperou ou acreditou, e a gente se desvia do caminho ou quer dar um jeitinho, né? Aí eles começam assim a racionalizar, né, Paulinho? Eu acho que é um pouco do que a gente faz. A gente pega as orientações da Bíblia, a gente pega as questões da Bíblia e tem ali, vai por esse caminho, faz dessa forma, você tem que agir assim. A gente tem essas informações. E aí o que a gente começa a racionalizar, mas talvez não seja bem assim. Talvez isso tenha sido escrito para um outro tempo, para um outro momento. Talvez o que está aqui não vale para hoje. É claro que a Bíblia foi escrita de fato no outro tempo. De fato era uma outra cultura e a gente precisa entender essas questões para fazer a aplicação. Mas ao mesmo tempo, Malaquias, Deus se revela ao profeta Malaquias, dizendo assim, eu sou Deus e não mudo. Porque Deus é perfeito. Sendo perfeito, não há mudança. Porque a mudança pressupõe... Por que nós mudamos? Porque nós não temos o controle ou o domínio de todo o conhecimento de todas as coisas.
Então a gente muda de acordo com novas verdades. Não é o caso de Deus, né? Então, assim, é uma outra reflexão para a gente fazer, né? Então, avançando um pouquinho na história, Agar dá à luz a Ismael, sim, fruto de uma relação com Abraão. Passam-se um pouquinho mais de tempo, o anjo de Deus visita o casal e diz que Sara, daqui a 1 ano, iria dar à luz, e ela dá à luz a Isaac. Isaac nasce, cresce, de repente vem outro percalço. Eu queria que você comentasse assim, Deus deu, parece que agora está dando tudo certo. Sim. Deus cumpriu, né? Está cumprindo aqui, dando um filho a Sara, a Abraão, filho legítimo do casal, que sim, creu na promessa lá anterior e saíram peregrinos pelo deserto, ainda estavam no deserto. Sim. E falou assim, bom, agora tem um caminho, agora sim. Aí, de repente, Deus diz assim... Pede o filho o filho Isaac. E agora? Em sacrifício, né? O que acontece aí? Pois eu não quero me demorar, mas eu quero só voltar um pouquinho. Quando houve... Eu quero voltar num detalhe, se você me permite. Pois não. Quando houve a promessa para Isaac, Sara não acreditava mais. Porque o sim, riso, né? Ela ouviu o anjo falando com Abraão. E o texto diz que ela ouviu pela tenda, estava por perto. E ela riu, ela não acreditava mais no cumprimento da promessa. E quando eu falei da racionalização, eles entenderam assim, bom, Deus vai fazer uma grande nação através desse filho com a escrava, né? Eu acho que aí a fé foi testada de novo, né? Só que aí Abraão confiou de novo, ele tinha de fato essa característica, né? Porque o filho nasceu, o filho veio, e Deus pede o filho em sacrifício. E aí eu acho que é outra coisa para a gente pensar muito. Você que está assistindo esse episódio, você que tem acompanhado, observe que às vezes a gente não compreende os desígnios divinos. O que Deus tem para nós, espera de nós, ou tem reservado para nós. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele fala assim que a palavra da cruz, ela é loucura para as pessoas que se perdem. Mas ele usa uma outra expressão, para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então o evangelho, as coisas de Deus, elas parecem que são loucas, porque aquele filho vem, depois de, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, ela engravidou, ela teve um filho, por meio natural, e aí Deus fala assim, ok, eu quero esse filho em sacrifício, porque era o hábito ali dos sacrifícios, né, que se faziam, ofertas de animais dentro do contexto, e aí Deus fala assim, não, mas agora eu quero o filho em sacrifício, que não era um hábito isso, né? E Abraão vai e ele se propõe a entregar, né, esse filho. E acho que é o que você falou, olha, Deus, acho que Abraão pensou, assim como Jó, tem até a música, sim, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu acho que é a música sobre Jó, mas é uma situação semelhante. Eu acho que Abraão pensou assim, olha, se Deus deu esse filho, ele é capaz de ressuscitar, fazer viver, né? Porque a Bíblia fala de vida após a morte, ressurreição, né? Recriar. Então Abraão acreditou que mesmo que se Isaac fosse oferecido em sacrifício, Deus seria capaz de ressuscitá-lo, né? E ele vai então para oferecer esse filho. Deve ter sido terrível essa experiência, mesmo aqueles acreditando, dias, né? Mesmo acreditando, deve ter sido terrível essa experiência que ele viveu. O nosso tempo é pouquinho, né? A gente poderia ficar falando bastante disso aqui. Vamos avançar um pouquinho na história. Sim. Abraão leva Isaac ao sacrifício, Isaac não é sacrificado, Deus provou e Deus não permitiu que Isaac fosse sacrificado. Pois bem, a promessa era de que que Abraão chegaria na terra, que Deus haveria de mostrar, e que faria dele uma grande nação. Abraão viu isso, Amós? Abraão viu o cumprimento da promessa dele em vida? Não viu. Na verdade, Abraão não viu esse cumprimento da forma como foi descrito aqui. Ele foi um homem de fé, Sara também, caminharam juntos. Hebreus fala sobre isso, acho que a gente já pode até ler esses textos aqui de Hebreus, capítulo 11,
que é onde fala sobre fé, e esses textos eles vão falar, né? Assim, a fé que tiveram, né? Ó, vou pincelar alguns versos. 8, 9, 11, 13 e 17. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E aí o verso 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha só. Mas vendo-as de longe, aí tem um outro aspecto, né? Morreram sem ver as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Então, o texto de Hebreus confirma que eles não viram, não só Abraão, mas muitos aqui que são citados em Hebreus capítulo 11, que são os grandes patriarcas aqui e grandes heróis da Bíblia, muitos deles não viram o cumprimento da promessa. Isto. Embora, eu acho que é onde você vai chegar agora. A promessa se cumpriu. Eu acho que é o ponto que você vai chegar, né? Eu queria, antes de chegar nesse ponto, falar assim um pouquinho de um outro personagem bíblico que foi feita uma promessa para ele, que ele também não viu o cumprimento da promessa nos seus dias, digamos assim, né? Porque foi nas últimas horas de vida. Acho que você já está até procurando aí o texto. Sim. Que é o ladrão lá na cruz, né? Jesus faz uma promessa para ele. Ele também não viu o cumprimento da promessa, mas está aguardando no sono, né? O cumprimento dessa promessa. Que esperança a gente tem com base nessa história de Abraão, dos heróis da fé que são citados aqui em Hebreus capítulo 11, e nesta do bom ladrão, né, como nós chamamos, né? Abraão teve uma experiência de vida, um longo tempo, né? Se a gente vê a partir do momento que ele recebe a promessa até sair da terra, do nascimento do filho, ver o filho crescer, né? E estava a caminho da até terra. A sua morte foram pelo menos 100 anos aí caminhando com Deus, né? 25 até... Este homem, pouquinho tempo. Horas, né? Horas ali na cruz. E Jesus faz uma promessa para ele. Que esperança, que alento nos traz essas duas histórias, irmãos. Você já mencionou, né? O bom ladrão, embora seja uma expressão interessante a gente falar de bom ladrão, mas na verdade fala isso contrapondo a outro ladrão, né? Jesus foi crucificado entre dois ladrões, cumprindo a profecia que se dizia a respeito de Jesus, né? Foi contado com os malfeitores, e um deles rejeitou completamente, mesmo naquela circunstância, já o outro acreditou em Jesus. E aí é o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 43, quando ele apela para Jesus, aquele homem apela para Jesus, e Jesus diz assim, olha, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus fez uma afirmação para ele, né? Jesus, que era Deus, viu sinceridade nele, viu arrependimento nele e prometeu. De fato, esse homem, ele não teve tempo de praticar boas obras. Aliás, ele vinha de um histórico de más obras, né, praticadas, a ponto de ter tido uma sentença de morte, cruel, né? A mais cruel imposta ali pelos romanos. Mas aí Jesus promete para ele também não vê o cumprimento da promessa, porque morreram, né? Os crucificados morreram, ele não vê o cumprimento, mas a promessa está afirmada na palavra. Eu acho que a gente aprende algumas coisas. A gente aprende a fidelidade de Deus, como eu já mencionei aqui. Então, assim, tudo que está escrito na Bíblia, todas as promessas, creia nelas, creia nelas. A gente comentava aqui um pouquinho antes, né, de começar a gravar. Às vezes, quando a gente olha para o futuro, a gente pode ter um momento de hesitação.
Mas quando a gente olha para o passado, as promessas já cumpridas, a gente pode ter certeza que elas se cumprem e que elas se cumprirão. Então a fidelidade de Deus é o primeiro tema. E o segundo é o seguinte, né? Mesmo que alguém se sinta indigno, mesmo que alguém sinta que não merece, mesmo que alguém sinta que está longe de Deus, de fato eu digo para você que ninguém pode ir tão longe a ponto de que Deus não possa alcançar. Na verdade, a Bíblia revela isso, né? A gente de fato não tem mais tempo, mas tem outros textos, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a vida, poderes, distâncias, né? Isso está em Romanos. Então, assim, você crendo na promessa, não há nada que possa impedir a promessa. Ainda que você se sinta distante de Deus, a promessa vale para você, Deus alcança você. Eu podia lembrar assim, rapidamente, Salmo 137, quando fala: para onde eu irei da tua face, ou para onde fugirei do teu espírito, se eu vou para o mais profundo abismo, se eu vou, não tem lugar para sair da presença de Deus. Então acho que é a mensagem para você. Se você se sente longe, talvez até dentro da comunidade cristã, mas se você se sente longe de Deus, se você se sente indigno das promessas, não é assim que Deus te vê. Aquele que disse, aquele que prometeu é fiel no cumprimento das suas promessas e da sua palavra. Eu espero que você dedique um pouquinho mais de tempo para estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Nós apenas damos algumas pinceladas daquilo que Deus deixou escrito para que a gente entendesse do seu amor, da sua misericórdia e da sua compaixão. Eu convido agora você a mais uma vez fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos pela tua fidelidade, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pelas promessas contidas na tua palavra, e ao estudarmos essas promessas, nós temos entendido que o Senhor é verdadeiro e que essas promessas têm se cumprido. Nos dê a graça, Pai, de que essas promessas se cumpram também na nossa vida. E, sobretudo, a promessa da salvação, a promessa da eternidade, para que um dia possamos estar todos unidos, como irmãos, como filhos teus, longe dos problemas, das angústias e das mazelas deste nosso mundo. Nessa hora, Pai, peço uma bênção muito especial sobre todo aquele que nos assiste, que as tuas promessas e tudo que o Senhor tem separado para nós, todos os bons presentes, a tua palavra revela que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de ti, que todos esses bons presentes alcancem todo aquele que nos assiste nessa hora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua conexão. Esperamos encontrá-lo no próximo programa, no próximo módulo. Ele disse. Foi bom estar com você. Que Deus te abençoe. Hoje, nós vimos com a história de Abraão que as promessas de Deus, elas sempre se cumprem, independente da fé de quem recebeu essa promessa. Semana que vem, nós vamos ouvir uma história incrível de uma pessoa que recebeu uma promessa e criou expectativas em cima dela. Porém, os resultados dessa promessa, o cumprimento dessa promessa foi muito além das expectativas. Ficou curioso? Então não perde no nosso próximo episódio do Bíblia Fácil Tatuapé, aqui nesse mesmo canal. Agora, antes de você ir embora, eu quero te lembrar, não esquece de fazer sua inscrição para o nosso próximo culto de sábado. Estamos todos aguardando por você.